Fala galera perdida, beleza? Tô vindo aqui para deixar com vocês esse vídeo especial do Jabiraca do mês de julho. Todo mundo já com saudade da Jabiraca do mês, né? Depois da estreia lá de junho, que você vai poder conferir o videozinho. Eu vou deixar o link dele bem aqui, tá espelhado, fica difícil de saber. Agora a Jabiraca do mês de julho, que é o nosso gigante, apesar de pequeno, BR-800. Olha que maravilha, foi o vencedor lá da eleição. Antes da gente começar a falar um pouco sobre o carro, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal, segue a gente lá também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. A gente tem postado muitos memes, muitos videozinhos ali brincando com os carros, sacaneando os carros, informação também, né? A gente tem falado de uns modelos aí diferentes, especiais, que a galera curte muito, então segue a gente lá para você não perder nada, beleza? Bom, falando um pouco dessa eleição do Jabiraca do mês de julho, foi um pouco diferente, né, da eleição de junho. Essa vez a gente abriu para vocês sugerirem aí os carros, e aí eu vou pegar a cola aqui porque, enfim, tem um tempo. Vocês sugeriram 4 carros aí extremamente importantes, né, pra gente, que foi o Passat alemão, foi o modelo aí que o pessoal lá escolheu, aquele Passat lá da década de 90, o primeiro importado para o Brasil. O Eclipse, também um baita concorrente forte. O Gurgel BR-800 e o Lada Laika, olha que esquadrão de peso, cara. E aí nós 4 elencamos aí para concorrer com essa galera o Citroën ZX, o Mitsubishi Colt, o Renault Twingo e o Dodge Polara. Os 4 perderam, a galera se juntou e massacrou a gente, nossos 4 carros perderam, cara. Deixa eu pegar quem que avançou. O Passat bateu o ZX logo de cara, o Gurgel bateu o Twingo, o Mitsubishi Eclipse massacrou o Colt e o Lada Laika bateu no Polara, ou seja, nós 4 na cara dura já perdemos logo na primeira rodada. Aí avançaram os 4 carros indicados pela galera, Passat, Gurgel, Eclipse e Lada. E aí foi uma paulada feia, cara, foi uma paulada feia. O Gurgel ganhou de virada do Passat, virou pra cima do Passat. O Eclipse mastigou o Lada Laika, como já era esperado, né? A galera curte um esportivo. E aí foi pro final, cara, olha que duelo improvável, BR-800 e Mitsubishi Eclipse, que maravilha. E aí, puta, Brasil neles, o BR-800 acabou com a raça do Eclipse. Maravilhosa a seleção, cara, maravilhosa. Jabiraca no mês de julho, Gurgel BR-800 aí com vocês. Bom, apesar de ser um carrinho bastante importante aí para a indústria, tem muita história, eu vou aproveitar esse vídeo aqui para dar uma pincelada também na história da Gurgel como um todo, porque eu gosto muito da história da Gurgel. Eu acho que cabe um vídeo ou uma série de vídeos para falar só do Gurgel, pessoa Gurgel, como um dos aventureiros aí da indústria automobilística brasileira. Enfim, para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou fazer isso, vou dar uma pincelada rápida, mas eu recomendo para vocês aqui, ó, quem quiser aprofundar esse livro aqui maravilhoso, Gurgel, um brasileiro de fibra. O autor é o Lelis Caldeira. Esse livro aqui é muito bom. Essa edição aqui é da editora Alaúde, eu não sei se tem outras, tá? Não sei se tem edição mais nova, mas vale a pena se você quer conhecer um pouco mais da história desse cara aqui, que muita gente critica, muita gente fala, ah, o carro era uma merda. Cara, o que ele fez, ninguém no Brasil fez, só ele. E se não deu certo, não foi muito por ele não, foi por conta do Brasil, beleza? Mas vamos lá avançando, falando para vocês um pouco do que foi a Gurgel, pra galera mais nova aí que não conhece. Bom, pra galera que não sabe, Gurgel, que esse cara aqui é o, vou pegar a colinha, hein? João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, esse era o nome do cidadão, cara. Ele era engenheiro mecânico, mais um motivo para eu ser fã do cara, e eletricista, e sempre teve o sonho de fazer um carro urbano, um microcarro brasileiro. Isso, cara, a gente tá falando lá de trás, década de 40, 50, aonde no mundo não existia microcarros ainda, a coisa era um embrião, sabe? A gente tá falando do início do Fusca. Você imagina o cenário onde o Gurgel estava inserido para ter essa ideia no futuro. Inclusive tem umas histórias aí de na faculdade ele tinha que fazer um projeto de uma máquina e ele apresentava um projeto num microcarro. E falou, pô, Gurgel não é isso aí, mas era o sonho do cara, entendeu? Era o sonho do cara. E aí, mais pra frente, avançando, ele montou uma empresa de fabricação de letreiros luminosos em fibra de vidro, sabe? Aqueles letreiros que ficam lá em cima do totem e tal, com luz. O cara fabricava aquilo. E ele começou a fabricar kart e microcarro para criança, mini carro para criança. E dali, um pulo depois, o cara já estava fazendo um bugre com mecânica Volks, como todo mundo na época que fazia alguma coisa diferente, fazia com mecânica Volks, mas o dele
entre tantos outros que tentaram, começou a ter um certo sucesso. E aí ele pegou e pensou assim, bom, estão pegando meu bugre, que era o Gurgel Ipanema, vou botar a foto dele aí, e usando ele fora de estrada, usando em roças, então quer saber do negócio? Vou partir para esse mercado off-road. E aí, cara, a gente está falando de 1969, olha só, hein, 1969, o cara mergulhou de cabeça nesse mercado off-road, usando mecânica Volkswagen, fazendo um carro simples, com um projeto próprio da Gurgel, com chassi próprio da Gurgel. A carroceria do carro era toda fabricada em plástico reforçado de fibra de vidro, PRFV, material usado até hoje na indústria. Botava uma mecânica Volkswagen por ser confiável, barata, etc. E rachou de vender, lógico, considerando que era um carro nacional, que era um carro diferente, etc. e tal. O primeiro desses off-road da Gurgel foi o Chavante. Olha o nome do carro, cara, Chavante. Ele podia ter colocado qualquer nome, não, cara. Olha o nome, Gurgel Chavante. Até o nome era assim, promissor, cara. Gurgel Chavante. Enfim, caiu nas graças da galera off-road, porque ele era muito mais barato do que se tinha de Jeep no mercado na época, que era o Jeep Willys, o Toyota Bandeirante, enfim, era tudo muito mais caro do que ele, então acabou caindo nas graças e foi sofrendo aí algumas evoluções ao longo do caminho dele. Chegou a ser um carro homologado pelo Exército. O Exército chegou a usar a Gurgel Chavante, para você ter noção de quão robusto e quão assim, barato o carro era para a época. E aí, na década de 70, olha o que o cara me faz, cara. Brasil, década de 70, ele começou a desenvolver o quê? O quê? Um carro elétrico, cara. Olha só, a gente está em 2021, nem fabricante de carro nacional com essa representatividade a gente tem mais. Na década de 70, o cara começou a projetar um elétrico, que era o Gurgel Itaipu. Lógico, zero investimento do governo, zero investimento de ninguém. A ideia não avançou como poderia, sem contar o cenário brasileiro, né, daquela finalzinho da década de 70, crise do petróleo, crise, final da ditadura militar e aquilo tudo que todo mundo já sabe, eu não vou ficar aqui falando muito sobre isso. Ainda nessa linha da década de 70 de expansão, cara, sabe o que o Gurgel chegou a fazer? Ele chegou a expor os carros dele, sabe onde? No Salão de Genebra, maluco. Uma marca brasileira, um fabricante brasileiro, 100% nacional, expôs seus carros no Salão de Genebra. É mole? Mas, além do elétrico, o Gurgel começou a expandir a linha. Ele tinha furgão, ele tinha picape, ele tinha 2 ou 3 ali off-road com capacidade diferente. E na década de 80 ele chegou a exportar carros para mais de 40 países. Olha o peso disso, cara. Para mais de 40 países na década de 80, saindo do Brasil. Uma indústria 100% nacional. É mole? E aí, em 1987, o Gurgel finalmente pegou e colocou em prática o plano dele, o sonho de sempre, que era o microcarro brasileiro, que ele chamou de Senna, Carro Econômico Nacional, que pouco depois teve que mudar de nome, né, porque na época, finalzinho da década de 80, teve um outro Senna ali que estava fazendo sucesso também, enfim, e aí ele mudou para BR-800. É um nome mais assim, uma sigla, tudo bem, mas ainda é um nome, puta, BR, você imagina, cara, o que era você comprar um carro ali, BR, e a gente vai falar um pouco mais dele aí mais adiante. E aí, lançou-se o BR-800, foi mais ou menos na mesma época da abertura das ações da Gurgel na Bolsa de Valores, então no início teve um plano ali, talvez uma coisa que atrapalhou um pouco o carro, só poderia comprar o Gurgel BR-800 quem fosse acionista da Gurgel. Era meio que um plano, a compra do carro era atrelada à compra das ações da empresa. Logo depois isso caiu, qualquer pessoa poderia comprar, mas foi uma tentativa de alavancar a empresa, alavancar o carro e acabou que não sei se não deu certo, porque a gente está falando de final da década de 80, o cenário brasileiro mudou completamente em pouco tempo. E aí veio o governo Collor, e aí veio o início das importações, e aí veio a isenção do IPI para carros abaixo de 1 litro, com cilindradas abaixo de 1 litro. E aí arregaçou o que a Gurgel tinha no meio, porque a gente está falando o seguinte, cara, você imagina na década de 80, não existia carro 1.0 no Brasil como existia na década de 90. Então você tinha o BR-800, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, e o próximo carro era o quê? Era Fusca, era Chevette, era Gol. Você tinha um abismo de preço entre eles. Com a abertura das importações e a isenção do IPI, aí você começou a ter aquele mar de 1.0, cara, e aí o preço caiu e você tinha o BR-800 custando a mesma coisa que sempre custou e pouco acima, pouco abaixo, pouco mesmo, um Fiat Uno, por exemplo. E apesar assim de curtir um BR-800, a gente vai falar dele agora, não dá para comparar. Bom,
falando aqui, passando aquele super trunfo básico do BR-800, cara. O BR-800, por que 800? Porque o motor dele era um motor de 800 cilindradas, ou 0,8 litros, como você preferir. Era um motor 2 cilindros, opostos, o famoso, muita gente fala, era meio motor de Fusca. Não, não era meio motor de Fusca, cara. Tudo bem, ele foi projetado tendo como base o 1600 do Fusca, mas o Gurgel não pegou o 1600 do Fusca, cerrou no meio e fez o do BR-800, não era isso, tá? Era um motor, já com a tecnologia antiga, por ser um motor boxer, quase ninguém usava mais, né, nessa época, mas ele tinha uns avanços, tipo, por ser 2 cilindros, né, tinha essa facilidade, ele não tinha distribuidor, ele tinha um módulozinho eletrônico que controlava a ignição, que era, olha só, projeto Gurgel, cara. Então, avançando, era um motor 2 cilindros boxer, né, 0,8, dianteiro, montado num câmbio de 4 marchas com tração traseira. Já era uma construção que já tinha caído em desuso nessa época, né? Ou seja, era um carro com um projeto referenciado em coisas que na época já tinham ali entre 30 e 40 anos, considerando o mercado mundial era bem atrasado. Ele tinha 2 válvulas por cilindro, ou seja, 4 válvulas, incríveis 33 cavalos, 6,2 kg de torque, né? Era o suficiente para fazer ele chegar a 112 km por hora, com muita coragem, eu não sei se eu daria, e 0 a 100 em incríveis 34,4 segundos. Aí você fala assim, meu Deus, isso é muito lento. É, cara, era um carro com uma proposta completamente diferente de tudo que vendia no mercado nacional, até por isso que ele não emplacou, né? Porque, você imagina você ter um carro desse aqui, cara, em Belo Horizonte, com aquele relevo assim, você vem com o seu Gurgelzinho, aponta para aquela ladeira e fala assim, ai meu Deus, me empurra porque no motor não sei se vai. Pois é, cara, realmente uma coisa um pouco complicada, né? Mas agora, analisando friamente o BR-800, ele realmente foi um carro que nasceu muito atrasado. Ele seria muito mais bem encaixado se ele tivesse sido lançado no início da Gurgel. A gente está falando no final da década de 60, mecanicamente, né, construtivamente, filosoficamente, até ele estaria mais dentro do mercado. Motor na frente, câmbio 4 marchas, tração traseira, alguns componentes eram normais em todos os carros. No final da década de 80, o tempo foi muito cruel com o lançamento desse carro. Foi só por isso que não deu certo? Não, não foi só por isso. Foi por ele ser construído em fibra de vidro, né? Foi por ele ser muito mais inseguro do que todo mundo. E além do mais, o Gurgel deu um azar muito grande, né? Do timing ser ali completamente em cima do governo Collor, que teve toda a mudança na indústria automobilística nacional. Mas, cara, sempre que eu falo de Gurgel, eu tento deixar isso claro pra galera, apesar disso tudo, foi, assim, uma aventura de extrema importância para a indústria brasileira. Foi uma coisa, assim, que dificilmente a gente vai ver acontecer de novo, porque hoje em dia simplesmente não acontece um cara pegar e montar uma coisa do zero, como foi. Isso daí, cara, é coisa que acontecia no final do século XIX, início do século XX, com Henry Ford, com Chevrolet, com Dodge, com toda essa galera, com Renault, com Citroën. A gente está falando desse tipo de coisa, sabe? Quando aconteceu com o Gurgel, já não era normal acontecer. Aconteceu porque era no Brasil e era tudo muito atrasado. E justamente por isso que a coisa não vingou. Em 1993, a Gurgel entrou em concordata, mas ela continuou fabricando carros ali por mais alguns anos. O último carro, se eu não me engano, saiu em 1995. E aí a empresa, infelizmente, acabou. Mas a história é muito boa, cara. Eu realmente quero fazer para vocês ainda um vídeo ou uma série só sobre o Gurgel, ou sobre esses grandes aventureiros aí da indústria automobilística nacional, beleza? Espero que vocês tenham gostado da Jabiraca no mês de julho. Aguardem a Jabiraca de agosto, tá? Em breve a gente vai abrir lá para vocês darem as suas sugestões e vamos fazer aí essa eleição. Tomara que ganhe outro carrinho interessante com muita história para contar, como esse desse mês. Beleza, galera? Valeu!